O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o dia 22 de junho o julgamento de uma das ações que podem tornar Jair Bolsonaro inelegível. Nesse processo, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em julho do ano passado, Bolsonaro participou de uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o tema foi a falta de segurança no processo eleitoral. Em abril deste ano, o Ministério Público Federal defendeu que o discurso crítico de Bolsonaro ao processo eleitoral supostamente afetaria a confiança de parte da população brasileira nas urnas eletrônicas. O candidato à vice-presidência nas eleições na chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, também é alvo da ação. Mas o Ministério Público defendeu a absolvição do militar da reserva por entender que ele não tem participação nas críticas de Bolsonaro. Fernão, o que a gente pode esperar aí desse julgamento marcado para o próximo dia 22 de junho para analisar possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Paulo, eu não tenho muita dúvida, não. Eu estou com a Ana Paula, também não gosto de fazer previsão, porque a gente pode quebrar a cara, mas a gente só pode esperar mais do mesmo, né, desse pessoal. Não teve nenhum desvio na linha absolutamente reta que eles estão seguindo, né, em direção à violência, né, porque eu tenho repetido isso, né, esse pessoal não resiste, não sobrevive à sua própria história, né? Então, por isso, você tem que bloquear as redes sociais, você tem que dizer que mencionar a biografia real do Lula é um crime, e vai por esse caminho, né? Então, a eleição do Bolsonaro foi o que foi. Quer dizer, o Bolsonaro quase foi proibido de usar a sua própria imagem na campanha dele, né? E aí vai. Então, agora eles estão nessa parada, tentaram calar de uma vez a rede social. Por quê? Porque a rede social é o território da memória inapagável, né? Tá tudo lá, né? A gente tem filmes com esses caras todos desdizendo o que eles dizem hoje, né, condenando quem eles libertaram na sequência, né, chamando de virtude o que hoje eles chamam de crime. Quer dizer, todos os avessos do que eles são e do que eles dizem e do que eles fazem estão lá na boca deles próprios. Então, como que esse pessoal pode sobreviver se a rede social continuar aberta? Não pode, né? Eles não podem competir numa eleição limpa, né? Eles têm que tornar inelegíveis todos os candidatos que possam remotamente ameaçá-los, né? E, como se isso tudo não bastasse, né, ele ainda traz para cá o traficante mega de cocaína da Venezuela, e se abraça com aquele sujeito que pratica as torturas mais bárbaras, né, que eu tenho visto relatadas nas últimas décadas, né, depois de ter se esfregado no Putin e no Xi Jinping, né, que é o Xi Jinping é aquele do tiro na nuca, né? A China executa mais penas de morte do que o resto do mundo somado, todos os anos, né, há décadas e décadas. O Putin é o cara que envenena os seus adversários políticos com injeções de plutônio, né? E o Nicolás Maduro é aquilo que a gente sabe, né? É o cara que treina um cachorro Rottweiler para morder a genitália, arrancar a genitália dos caras que ele tortura dentro da cadeia que ele tem lá em Caracas, né? Tem coisas desse tipo no relatório da ONU, né? E o Lula está lá se esfregando neles. Então, quer dizer, o que você pode esperar dessa sequência? Eu não sei, pode dar uma zebra, mas eu duvido. Ana, a data escolhida pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é o dia 22 de junho, né?
Pois é, Paula, que coincidência, né? 22 de junho, o Alexandre de Moraes, que multou o PL na época da eleição por questionar, né? Fazer algumas questões pertinentes, trazer algumas questões pertinentes e dúvidas, multou o PL em 22 milhões de reais, 22 que era o número, né, do presidente Bolsonaro. Eu estou com o Fernão nessa. Eu acho que essa linha aí já foi traçada há muito tempo, né? A confiança não foi... veja bem, uma prerrogativa que era do chefe do executivo de fazer essa reunião. Na verdade, era uma reunião até em defesa, né, na defesa do que estavam falando sobre o presidente Bolsonaro. Vou usar um termo aqui que o Lula está adorando usar, né, a narrativa, empurravam narrativas e manchetes falaciosas, né, distorcidas, mentirosas até sobre o governo, sobre o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro fez a reunião para se defender. Agora, o que ficou muito óbvio naquela eleição presidencial é que a confiança foi afetada no sistema porque foi proibido debater, foi proibido perguntar, foi proibido discutir, questionar. O cidadão ficou proibido de perguntar às autoridades responsáveis pela nossa eleição questionamentos pertinentes que todos nós queríamos saber. É seguro, não é seguro? Era muito mais fácil ter colocado tudo, como agora a gente espera na CPMI. Olha, vocês estão errados, está aqui o documento, ninguém foi avisado, mas isso a gente sabe que não vai acontecer. E não houve essa transparência, houve censura, houve ameaça, houve mordaça. O Fernão tocou muito bem aí nas redes sociais, né? As redes sociais hoje, na verdade, são as grandes agências de checagem, né? As agências de checagem fidedignas. Aquela que fala, não é bem assim, não. E por isso que eles querem calar as redes sociais, o povo, né, jornalistas. O caminho está traçado. Agora vai ser um por um. Não foi por falta de aviso. Vai ser um por um. Daqui a pouco vem Sérgio Moro, Zambelli, Nicolas e toda essa turma aí que durante algum tempo brigou com o sistema, expôs as vísceras do sistema, né, que começou, na verdade, com a eleição do presidente Bolsonaro. O caminho é esse. Se as casas, né, legislativas elas não reagirem, não adianta colocar povo na rua. Pode colocar 1 milhão, 10 milhões, não adianta o povo na rua se as casas legislativas não reagirem. Essa reação tem que partir dos políticos também. Não adianta povo na rua se o político com o crachá de conservador, liberal, na tribuna faz um discurso e na hora de votar, vota com esse desgoverno. Augusto, nós temos um presidente da República condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, e agora um ex-presidente prestes a se tornar inelegível por uma reunião com embaixadores acusado aí de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Bom, a justiça, bota aspas nisso aí, brasileira de hoje, você não examina o caso, né? Basta o nome do envolvido no inquérito, ou do indiciado no inquérito, ou do envolvido no processo e tal, para você decidir o que fazer com ele. O Bolsonaro, é claro que eles vão suspender os direitos políticos. Claro. O que eles podem com isso também é transformá-lo num cabo eleitoral, tá? Porque as eleições vêm, aí temos eleições municipais ocorrendo, elas têm o seu peso, e eu sempre acho que os fatos acabam prevalecendo, mais dia, menos dia. O nosso papel aqui é continuar contando a verdade. Contando a verdade. Enquanto o país achar que pode conviver com o medo, o país que sente medo está numa ditadura. Está numa ditadura, né? Nenhuma democracia inspira medo. Tá? Se você passa perto de você atravessa uma alfândega lá com
Pode ter 10 mil policiais ali na porta. Se você não tem nenhum problema com o que você carrega, você está tranquilo. Se você começa a tremer, problema é teu, né? Agora, aqui não está acontecendo. Os inocentes ficam preocupados, recuam, né? Não falam. Eu espero que existam mais senadores como Espiridião Amin, que sem nenhuma bravata, nada, e tranquilamente, disse, olha, o Supremo sabia. Nós temos que dizer, eu vou dizer o tempo todo. O ministro Alexandre de Moraes está batendo recorde mundial de prisões ilegais. Pronto, é um fato. Independentemente dos desdobramentos, do que se de declarações assim, de constatações, os fatos vão permanecer. A história vai escrever que isso aconteceu. Não adianta, não vai prevalecer a mentira. Nunca prevaleceu. Nunca prevaleceu. Na Alemanha, durante o período do Hitler, ele era o deus da raça. E depois, hoje se escreve o que de fato aconteceu e a história é lembrada como a sequência de fatos, né, que a escreveram. É isso aí que nós temos de levar em conta. O Bolsonaro não pôde nomear o delegado Ramagem, hoje deputado, para a superintendência da Polícia Federal, porque havia afinidade entre os dois, segundo o Supremo. No caso, pela voz, né, por decisão representado pelo Alexandre de Moraes. E agora, o Alexandre de Moraes e os seus colegas aceitam a nomeação para o Supremo do advogado do presidente. E aí não há nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de entendimento, de afinidade. É possível imaginar o novo ministro, que será, examinando com isenção o caso de um presidente que roubou e ele continuou dizendo que era inocente, que não fez nada até hoje. Qualquer processo, se o Lula for pego, mas com dólares no bolso, saindo de uma casa de câmbio à meia-noite, o ministro Moraes vai dizer que não houve nada. O Supremo vai dizer que não houve nada. O que aconteceu, por exemplo, com o nosso dono das malas, da mala lá com 50 e tantos milhões? Aquele dinheiro não se fala mais nisso. Ele deve estar ocupando algum cargo público, o Gedel. Tá? Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica. Quem ocupa esse cargo simplesmente decide para qual empresa vai emprestar dinheiro. Isso não é nem botar a raposa no galinheiro, é botar uma matilha inteira ali em cima de duas galinhas. Imagina o que ele não fez. Você acha que a Caixa Econômica hoje é dirigida por homens de bem? Nem sei quem está lá. Mas não é possível, eles não mudam assim. Então houve essa regeneração em massa. Resumindo, que eu já falei demais. Se houver 3, 4 integrantes da CPMI apontando os fatos que já se conhecem e os que virão, objetivamente, o estrago é de bom tamanho, porque isso aconteceu na CPI do Mensalão, também começou, parecia nada. CPI dos Correios. O Lula só não perdeu o cargo, só não foi afastado, porque a oposição se orientou pela habitual incompetência. Tomara que a oposição de agora seja mais eficaz. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado.
Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.